quero tratar com você de um assunto muito importante e também solene. A Bíblia diz que Deus é a suprema autoridade do universo e Ele constitui autoridades na terra que o representam. E cabe a nós respeitar as autoridades constituídas e dar a elas o suporte necessário para a governança. Devemos honrar, pagar tributos e manter, desta forma, a ordem. Mas o mesmo Deus que dá privilégios aos que governam, aos que legislam e aos que julgam, dá também limites no exercício dessas respectivas funções. A Bíblia está repleta de exortações aos governantes, aos legisladores e aos juízes que julgam as causas nas cortes, mostrando a sua completa rejeição a atos de injustiça. Quando as cortes se dobram ao poder econômico para surrupiar o direito do justo, para auferir vantagens, vendendo sentenças, recebendo propinas, para torcer a lei, para aviltar a lei e para oprimir os fracos. O Salmo 82 é um salmo que trata desta matéria. E eu gostaria de, com temor e tremor, mas com reverência, lidar com esse texto com você. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para o verso 1, quando diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. A palavra Deus e deuses aqui é a mesma no hebraico, a palavra Elohim. Deus dá tanta honra aos juízes que atribui a eles o nome de deuses. Para muitos eles são deuses. É bem verdade que deuses com letra minúscula. Entretanto, o que Asaf, que escreveu este texto, está dizendo é que quando os juízes vão dar suas sentenças, quando eles estão reunidos nas suas cortes para julgar as causas, Deus está presente. É na presença de Deus que eles julgam. Deus é o supremo juiz. E eles, mesmo que não tendo que prestar contas à nação, à população, nem mesmo às pessoas a quem estão julgando, eles certamente prestam contas ao reto juiz, ao justo juiz, porque ele está presente nas sessões solenes das cortes. No verso 2, então, Deus começa a diagnosticar, a fazer uma espécie de radiografia das decisões tomadas nas cortes e faz a seguinte denúncia: até quando julgareis injustamente? Então Deus está aqui denunciando que há juízes que deveriam julgar segundo as normas da lei para praticar a justiça, mas estão julgando injustamente. Estão fazendo com que pessoas culpadas sejam tidas como inocentes e pessoas inocentes sejam tidas como culpadas. Estão fazendo pelas avessas o exercício dessa justiça. É muito triste quando os tribunais invertem a ordem e são instrumentos de injustiça e de opressão, porque aqueles que são de fato culpados são inocentados. Aqueles que são inocentes são culpados. E isto é para Deus uma afronta à sua justiça, que deveria ser exercida através dos magistrados. Mas a denúncia prossegue no verso 2 assim: e tomareis partido pela causa dos ímpios. Um dos emblemas da justiça, ou emblema da justiça, é uma mulher com os olhos vendados, com a balança na mão.
Com os olhos vendados, porque significa que o juiz não deva julgar olhando a capa do processo, mas deva julgar pelos autos do processo. A balança na mão é porque o juiz deve julgar com equidade. Não importa se rico ou pobre, se grande ou pequeno, todos são iguais perante a lei. Inclusive, isso preceitua a Constituição da República Federativa do Brasil. Todos são iguais perante a lei. Porém, há juízes que tomam um partido, que têm lado, que julgam o processo pela capa do processo e não pelos autos do processo. E isto é injustiça. Mas de que lado estão esses juízes? Que lado eles tomam? O lado dos ímpios, dos opressores. Porque certamente recebem benefícios e favores para dar essas sentenças injustas. E Asaf está denunciando essa prática. Vamos ao verso 3. Aqui uma ordem agora aos juízes, como eles devem agir. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. E mais, versículo 4, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Então, eu gostaria de ressaltar a quem ele se refere aqui, fraco, órfão, aflito, desamparado e necessitado. São várias palavras que descrevem aqueles que não têm dinheiro para pagar propina e nem devem pagar mesmo, não têm recursos, mas pleiteiam as suas causas nas cortes, aos juízes. Os juízes devem fazer justiça a estes que não têm vez e não têm voz, em vez de tomar partido do lado dos poderosos. Então, ao mesmo tempo que Deus denuncia a prática do erro, Deus mostra o que é correto fazer. Mas vejam vocês que há aqui uma ordem aos juízes. Tirai-os, ou seja, o fraco, o órfão, o aflito, o desamparado e o necessitado, das mãos dos ímpios. Ou seja, o sistema é montado para que o poderoso governe, domine, controle, tenha o poder nas mãos. E estas pessoas, sendo fracas, necessitadas, órfãs, pobres, sem vez, sem voz, estão como que dominados. Eles não têm chance nenhuma. Caberia aos juízes equilibrar e fazer justiça, em vez de tomar partido pelo lado dos ímpios, dos poderosos, e ainda mais oprimir os fracos, os necessitados, os pobres, os órfãos, os desamparados. Pois bem, agora, Asaf, no Salmo 82, vai fazer aqui uma análise da própria vida desses juízes, quando ele diz no verso 5 assim: eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. Quando ele denuncia que eles nada sabem, de jeito nenhum Asaf está dizendo que esses juízes não são doutos no saber jurídico, que eles não são ilustres no saber, são juristas de cepa, gente do mais alto cabedal intelectual. Mas eles preferem não saber, agem como se nada soubessem. É isso que ele está dizendo. Eles nada sabem, eles não entendem. Eles preferem fechar os olhos. Eles preferem agir na contramão de tudo que aprenderam sobre direito, sobre leis. Eles invertem as coisas, agem como se nada soubessem, tapam os olhos à realidade. E diz o texto, vagueiam em trevas. Eles conhecem a luz, mas preferem as trevas. Eles conhecem o direito, mas preferem agir com crueldade. Eles conhecem as leis, mas eles usam as filigranas da lei
para fazer injustiça e oprimir os que têm direito e favorecer aos que estão contra a lei e violentaram a lei e precisam receber as punições da lei. Eles estão dizendo que o crime compensa. Eles estão dizendo que os poderosos podem fazer e acontecer, que nada lhes acontecerá. Que eles estão lá nos tribunais para atender a causa deles, porque tomaram o partido deles. É isso que Asaf está denunciando nesse texto. Mas há um resultado aqui, ele diz, vacilam todos os fundamentos da terra. Ou seja, removidos os fundamentos, destruídos os fundamentos, diz lá Davi no Salmo 11, verso 3, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Ou seja, transtorna a sociedade. Não há mais confiança, não há mais segurança jurídica, não há mais para quem apelar, não há mais possibilidade de se viver com segurança num sistema onde as cortes se renderam. É isso que Asaf está denunciando aqui no Salmo 82. Agora veja você comigo que Deus vai trazer uma sentença a esses juízes, porque eles estão diante do reto juiz de toda a terra. Todavia, eu disse, versículo 6, melhor dizendo, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, ou seja, Deus os colocou na mais alta honra. Todavia, como homens, morrereis. E como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Então, aqui é um alerta para você e para mim e para todos nós. Para todos aqueles que exercem posição de liderança, seja na família, seja na empresa, seja na igreja, seja no legislativo, no judiciário, no executivo, seja em quaisquer áreas da vida. Entenda isso. Deus colocou você numa posição de honra, mas se você não honrar a Deus, você vai ser apiado do poder. Chega um momento que Deus diz, basta, chega. Mas, ainda que o braço humano não consiga tirar os poderosos da posição tão elevada em que foram colocados, a morte os visitará um dia. Todos são mortais. A flecha da morte chega no prédio mais alto, na mansão mais segura. Não tem dinheiro, não tem remédio, não tem expediente científico que possa livrar o homem da morte. E Deus sentencia dizendo, e perecereis. Então, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, porque o que o homem semear, isso também ele ceifará. E à medida que Deus vai requerer daqueles que estão investidos de autoridade, porque tem maior conhecimento, e tem maior influência, e tem maior poder, será o rigor ainda maior. Isso não os inocentará, não os livrará das mãos do reto juiz. E o texto termina assim. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O que o texto está dizendo é que Asaf está numa linguagem representativa daqueles que ele menciona, do fraco, do órfão, do aflito, do desamparado, do necessitado, usando a linguagem nossa, sendo a voz do povo, aflito, injustiçado, desesperançado nas estruturas de governança da terra, tão desacreditadas. Ele diz, levanta-te, ó Deus, tu és a nossa esperança. A quem vamos recorrer? Onde vamos encontrar justiça? Então, há uma volta para Deus, em Deus, só tu podes nos socorrer, só tu podes nos valer, só tu podes entrar e interferir no curso da história e virar o placar do jogo. Só tu tens esse poder. E ele reconhece uma coisa, pois a ti compete herança de todas as nações. Aqui, numa linguagem profética e messiânica, Asaf está mostrando e apontando para Jesus.
Ele é o reto juiz, que Deus já escalou para aquele grande dia do juízo. E ele vai se assentar no trono e vai julgar as nações. A lei vai ser cumprida, a justiça vai ser feita. E a Bíblia diz que este reto juiz vai julgar a todos com justiça. E todos aqueles que, na contramão da sua lei, viveram e se opuseram a ele, vão ser colocados debaixo dos pés do Senhor Jesus. Todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. E ele herdará as nações, porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, o reto juiz, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos ajude e que esta mensagem tão solene encontre guarida no seu, no meu, no nosso coração. Deus abençoe a sua vida.